Olá pessoal, vamos a mais um vídeo aqui do canal, onde na aula de hoje eu vou te ensinar a calcular as verbas rescisórias de uma reclamação trabalhista básica. Veja, tanto no rito ordinário quanto no rito sumaríssimo, é imprescindível que você indique o valor correspondente aos seus pedidos. Daí a importância do conteúdo da aula de hoje. Eu vou abrir meu computador, te apresentar uma situação hipotética e resolver um caso prático, calculando as verbas rescisórias que você pode encontrar, inclusive, no seu dia a dia, quando da elaboração da petição inicial. Portanto, se gostar do conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Vamos ao vídeo. Pois bem, vamos à análise do nosso caso prático. Aqui está um formulário de atendimento do escritório, tá? Onde eu utilizo esse modelo mais simplificado, uma vez que eu já tenho certa experiência e sei quais perguntas fazer ao meu cliente. Mas para você que está começando agora na advocacia trabalhista, eu recomendo a utilização de um modelo guiado, de um formulário guiado, te orientando sobre quais perguntas, ou pelo menos as principais perguntas a serem formuladas ao seu cliente, os principais temas a serem abordados. Eu ainda vou gravar um conteúdo aqui no canal falando sobre o atendimento ao cliente trabalhista, e aí eu disponibilizo esses modelos, mas como o conteúdo da aula de hoje se refere ao cálculo das verbas rescisórias, vamos nos concentrar nesse tema. Então, aos fatos relatados pelo cliente, que iniciou a prestação de serviços em 1º de maio de 2020 na função de mecânico, com salário mensal de R$ 1.500, que foi dispensado sem justa causa em 26 de fevereiro de 2023, não sendo avisado com antecedência, que não recebeu nenhum valor rescisório, que nunca tirou férias, que não teve sua CTPS assinada, trabalhando de segunda a sábado, das 8 às 18, com a hora de intervalo intra-jornada. Então perceba que existem diversos pleitos a serem formulados na nossa reclamação trabalhista, mas nós vamos nos limitar, na aula de hoje, à análise dos cálculos rescisórios, sobretudo porque ele informou que não recebeu absolutamente nada a título de valor rescisório. Então vamos aqui à nossa reclamação trabalhista, tá? Te explicando alguns detalhes inerentes à nossa petição. Aqui o endereçamento, a qualificação das partes, e na qualificação do autor, do meu cliente, eu sempre indico o telefone de contato e endereço eletrônico para fins de requerimento na tramitação pelo juízo 100% digital, tá? E eu trago esse requerimento aqui para preliminar, uma vez que eu deixava esse pedido apenas lá, na parte final da petição, nos pedidos. Sendo que os juízes, e lá no PJE eu fazia a opção, juízo 100% digital, sim. Sendo que os juízes estavam me intimando para ratificar aquela opção, porque não viam que na minha petição havia esse requerimento expresso. Tá? Então eu trouxe aqui para preliminar, para facilitar a visualização, e o juiz perceber, não, de fato, não foi um erro lá quando foi cadastrar o processo, não. De fato, ele está requerendo o juiz 100% digital, daí a razão de eu trazer aqui para preliminar. Pedido de justiça gratuita, autenticidade das cópias anexadas, a apresentação dos fatos, e aqui a nossa causa de pedido próxima, ou seja, a nossa fundamentação jurídica, onde vai constar aqui algumas obrigações de fazer, como lá no nosso exemplo, a assinatura da carteira de trabalho. Tá? É uma obrigação de fazer incidente, a anotação da carteira de trabalho. E aqui vamos ao principal ponto da aula de hoje, que são as obrigações rescisórias de pagar. Tá? As obrigações de pagar incidentes na rescisão. E aí, tratando-se de extinção contratual por ato do empregador, tem-se por devido os seguintes títulos. Primeiro, vamos reanalisar aqui, eu vou ler para vocês o nosso relatório fático, novamente. Quem iniciou a prestação de serviços em 1º de maio de 2020, na função de mecânico, com salário mensal de R$ 1.500, que foi dispensado sem justa causa em 26 de fevereiro de 2023, não sendo avisado com antecedência. Então, o relatório fático já nos sugere que tem aviso prévio indenizado a ser calculado. Então, aviso prévio de... Agora vamos calcular a quantidade de dias do aviso prévio, sabendo que o aviso prévio é proporcional ao tempo de serviço. De acordo com a Constituição, o aviso prévio mínimo é de 30 dias, sendo que é proporcional ao tempo de serviço. E essa proporcionalidade se dá
3 dias a mais para cada ano completo de serviço. Tá? Então, o nosso camarada aqui iniciou em 1º de maio de 2020. 1º de maio de 2021, 1º de maio de 2022, e ele não chegou a completar 3 anos de serviço. Tá? Ele não chegou a completar 3 anos de serviço, então a proporcionalidade aqui vai se aplicar 2 vezes. 3 dias para cada ano de serviço completos, então 3 dias em 2021, 3 dias em 2022. Portanto, ele terá 36 dias de aviso prévio. Aviso prévio de 36 dias. Tá? Sabendo que o salário dele é R$ 1.500, eu vou dividir 1.500 por 30 para saber quanto vale cada dia de trabalho para fins de cálculo do aviso prévio. Dá R$ 50 por dia. 1.500 dividido por 30 dias, que é o aviso prévio mínimo, certo? Só que ele tem 36 dias. E eu sei que cada dia custa R$ 50 para fins de aviso prévio. Então só é multiplicar 50 vezes 36. Então, R$ 1.800 de aviso prévio proporcional indenizado. O segundo título aqui a incidir o nosso 13º salário, ou melhor, antes do 13º vamos inserir o saldo de salário. Ele foi demitido no dia 26 de fevereiro, ou seja, não chegou a receber ainda o salário do mês, tá? Não chegou a completar um mês de trabalho, então vai ter saldo de salário. 26 dias. Como é que eu vou calcular o saldo de salário? Da mesma forma como eu calculei o aviso prévio. 1.500 dividido por 30. Cada dia equivale a R$ 50 vezes 26. Então, R$ 1.300. Agora sim, vamos ao 13º salário proporcional. E aí eu vou abrir um detalhe, com projeção do aviso prévio, que aí o que seria 2/12 passa a ser 3/12. Como é que eu calculo isso? Vamos lá, o salário dele, R$ 1.500, dividido por 12, certo? Porque o 13º salário corresponde a um mês ao longo, é uma anuidade, equivalente a um mês de salário. Certo? Então, se é anuidade, eu calculo pelas frações em que se divide o ano. Tá? Então, 1.500 dividido por 12 vai dar R$ 125. Só que eu tenho 3 unidades a completar de R$ 125, que é 3/12. Então, 125 vezes 3 dá R$ 375. Vamos agora às férias. E ele nunca recebeu férias. Tá? Eu costumo abrir um tópico para as férias vencidas, tá? Que já completou o período aquisitivo e já completou o período concessivo sem ser concedido o direito às férias, que dá direito ao trabalhador receber a dobra prevista no artigo 137, eu costumo abrir um tópico específico. Tá? E é assim como eu vou fazer. Tá? Eu vou colocar aqui apenas as férias integrais a que ele faz jus. No caso, férias mais 1/3 do período aquisitivo 2021-2022, tá? Que são as férias integrais a que ele faz jus. Ele tem férias, vamos lá, abrindo um parêntese. Ele entrou em 1º de maio, Dia do Trabalhador, 1º de maio de 2020 ele começou a trabalhar, certo? Então, no dia 1º de maio de 2021, ele adquiriu o direito às férias integrais, certo? 1º de maio de 2021, e ele continuou trabalhando. 1º de maio de 2022, ele adquiriu outro direito às férias. Ele completou outro período aquisitivo. Então, no caso, esse trabalhador tem duas férias integrais. Tá? Como essa primeira, maio de 2020 a maio de 2021, ele não recebeu nem usufruiu o descanso, como ele relatou aqui na nossa entrevista, e chegou maio de 2022, que seria o final do período concessivo, e ele não recebeu, o empregador não concedeu essas férias, o artigo 137 dispõe que, nessas hipóteses, ele deverá receber em dobro. Tá? Só que essas férias, 2020 e 2021, nós vamos discutir num tópico específico.
Tá? Então eu vou inserir aqui só as férias 2021, 2022, que o empregador teria até maio de 2023 para conceder, tá? Que no caso essa seria na forma simples, não teria a dobra legal. Deixa eu só colocar meu notebook aqui para recarregar, senão não conseguiremos concluir. Então, férias, período aquisitivo 2021, 2022, mais um terço, que no caso são férias integrais, que aqui vai dar, vamos lá, como é que eu calculo? 1.500 é o valor do salário dele. Só que tem um terço, certo? Tem o terço constitucional das férias. Ou seja, as férias devem ser acrescidas de um terço. Quanto é um terço? Vamos dividir aqui 1.500 por 3, dá R$500, tá? R$500 é o terço das férias. Então eu pego o valor do salário, 1.500, mais um terço das férias, que é R$500, que no caso vai dar R$2.000. 1.500 mais 500. São as férias integrais aqui do nosso camarada. Tá? Agora vamos às férias proporcionais. Com projeção do aviso prévio. No caso aqui, ele entrou em maio de 2020, ou seja, cada mês de maio ele começa a completar um novo período aquisitivo. Tá? E o último mês de maio que ele passou foi em maio de 2022, já que ele foi demitido em fevereiro de 2023. Tá? Então, de maio de 2022 a fevereiro, data de sua demissão, no caso não a fevereiro, mas sim a março, uma vez que eu tenho que projetar o aviso prévio. Então eu vou calcular de maio de 2022 a março de 2023 e vou apurar quantas frações aí são devidas, tá? Então vamos lá, fazendo uma conta de cabeça aqui de maio a dezembro de 2022, ele completou o quê? 7 dozeavos. 7 dozeavos com 3 até março de 2023 dá 10 dozeavos, fazendo uma conta de cabeça. 10 dozeavos de férias, são as férias proporcionais. Como é que eu vou calcular? Eu já sei que o valor integral das férias é R$2.000, certo? Isso o valor integral, quando ele completa os 12 meses. Só que no nosso caso aqui das férias proporcionais, ele não completou os 12 meses. Então, eu vou dividir 2.000 por 12. E agora, cada mês, dentro desses 12 meses que ele já completou, significa dizer que cada mês equivale a R$ 166,66. Nas nossas férias proporcionais, ele completou 10 unidades dessa. Então, R$ 166,66 vezes 10, que vai totalizar R$ 1.666,66. Vamos anotar aqui. O que é que está faltando aqui no nosso cálculo? Veja, hoje na data de gravação dessa aula é 27 de julho de 2023. Ele foi demitido em 26 de fevereiro de 2023 e nunca recebeu suas verbas rescisórias. Então, quando você for verificar lá na CLT, no artigo 477, parágrafos 6º e 8º, vão verificar lá que existe uma multa, que é a multa do artigo 477, parágrafo 8º. O parágrafo 6º diz que o pagamento e a entrega dos documentos rescisórios deve se dar dentro do prazo de 10 dias. E o parágrafo 8º diz, não obedecido o prazo do parágrafo 6º, aplica-se uma multa equivalente a 1 mês de salário. R$ 1.500. Tá? E aqui também eu costumo inserir multa do artigo 467 CLT, que no caso é inestimável. Vamos ler aqui vamos ler aqui o artigo 467, certo? Se alguma verba não for controvertida pelo empregador e se ele não controverter e não trouxer no ato da audiência, não trouxer o pagamento, incide também uma multa. Vou ler aqui o artigo 467 para vocês. Em caso de rescisão do contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador a data de comparecimento à Justiça do Trabalho,
a parte em controvérsia dessas verbas sob pena de pagá-las acrescida de 50%. Ou seja, se o empregador não controverteu, disse, beleza, é devido. Na defesa lá, o empregador disse, beleza, é devido mesmo aqui o 13º, é devido isso aqui. Certo? Se ele não controverter e não trouxer para pagar na primeira oportunidade, ou seja, na audiência, seja na audiência inicial, seja na audiência una, tá? Mas na primeira audiência, se ele não trouxer esse dinheiro que ele entende que é devido mesmo ao trabalhador, se ele não trouxer, ele deve pagar lá no final a acrescida de uma multa equivalente a 50% desses valores que ele não controverteu, tá? Então, por enquanto, é inestimável essa multa do artigo 467, tá? Então, deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa. Acho que não, acho que é só isso. A multa do FGTS eu costumo colocar Mas vamos colocar aqui, vamos inserir a multa do artigo, a multa de 40% do FGTS. Eu costumo colocar no tópico apartado a multa do FGTS, uma vez que eu vou requerer também, como no caso aqui trata-se de vínculo clandestino, eu vou requerer, em virtude da clandestinidade, o FGTS de todo o período. Então, no mesmo tópico, eu já acrescento a multa de 40% para facilitar aqui a minha dinâmica, mas para fins didáticos eu vou colocar a multa de 40% aqui. Vamos lá, como é que eu calculo? Ele entrou em maio de 2020. Certo? De maio de 2020 até a data de demissão dele, que foi em fevereiro de 2023, fazendo-se a projeção do aviso prévio, tem o equivalente a 33, acredito que é isso, fazendo um cálculo de cabeça, 33 meses. Tá? Então, se o salário dele é R$ 1.500 vezes 33, ou seja, ao longo de todo o período, ele recebeu o equivalente a R$ 49.500 de salário. E o FGTS incide na alíquota de 8% sobre cada mês de salário. Certo? Então, só é multiplicar esse montante por 8%, por 0,08, que vai dar R$ 3.960 de FGTS. É o que deveria estar na conta vinculada lá do trabalhador. Certo? E sobre o que está depositado lá na conta vinculada do trabalhador, o empregador deve pagar uma multa equivalente a 40%, conforme a Lei 8.036 de 90. Então, 3.960 vezes 40%, vezes 0,4, que vai dar R$ 1.584. R$ 1.584. Certo? Então, essa é a nossa conta rescisória. Esses são os nossos cálculos rescisórios. Vamos somar tudo aqui agora. R$ 1.800 mais R$ 1.300, mais 375, mais 2.000, mais 1.666,66, mais R$ 1.500, mais 1.584. Vai dar o equivalente a R$ 10.225,66. Certo? Esse é o nosso cálculo rescisório básico. Tá? Lembrando que aqui ainda tem as férias em dobro, tá? Do período aquisitivo 2021. Por que essas férias são em dobro? Eu já sei que o valor é R$ 2.000, então eu vou abrir um tópico dizendo das férias em dobro na forma do artigo 137 da CLT. Certo? Por que essas férias são em dobro? Vamos analisar aqui o artigo 137. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 134, esse prazo é nos 12 meses seguintes ao período aquisitivo, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Vamos lá. Ele entrou em maio de 2020, certo? Ele tem o período aquisitivo, as férias, fechado em maio de 2021. Trabalhou de maio de 20 a maio de 2021, completou um período aquisitivo, ou seja, já tem direito às férias integrais. E essas férias integrais, na forma do artigo 134, devem ser concedidas até maio de 2022, nos 12 meses seguintes. 12 meses para adquirir, 12 meses para, no caso, 11 meses, né? Porque no último mês ele já vai ter que ter gozado essas férias, tá? Então, 12 meses para adquirir e nos 12 meses subsequentes ele tem que ter gozado as férias, ele tem que ter usufruído as férias. Esse é o período concessivo. E se o empregador não observar esse período concessivo, passar um mês, passar um dia, já deve pagar a acrescida da dobra legal, certo? Deve pagar em dobro, beleza? Então, você vai abrir um tópico para colocar mais R$ 4.000, que é em dobro,
das férias lá de período aquisitivo 2021. Beleza? Então, esse é o nosso cálculo rescisório básico. Tá? Aqui eu lanço uma breve fundamentação para falar que a multa do 477, parágrafo 8º é devida em decorrência do inadimplemento ao decêndio legal. Tá? Enfim, aqui essa informação é de outra petição. Tá? Aqui eu coloco geralmente as informações para subsidiar o cálculo. Aqui eu coloco os valores estimados para fins de cumprimento do artigo 12, parágrafo 2º da Instrução Normativa número 41 do TST. Essa instrução normativa, vale a pena a observância, fala lá que os cálculos apresentados na reclamação trabalhista são mera estimativas. Tá? Inclusive, eu já gravei um vídeo falando sobre esse conteúdo. Tá? Quando o empregador, quando o reclamado se defende dizendo, eu quero que os cálculos fiquem limitados aos valores indicados na petição inicial. Isso, tecnicamente, não se mostra viável, uma vez que o TST tem um entendimento de que os cálculos da inicial são mera estimativas. Portanto, a condenação não deve ficar limitada a esses cálculos. Tá? Então, acho que por hoje é só. Esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado.